Bom dia, pessoal. Vamos continuar então a segunda parte do tema da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E eu fico assim impressionado que quanto mais eu me debruço sobre o tema, parece que não tem fim. Nós vamos tentar ser o mais enxuto possível para não ficar muito alongado, né? Eu penso que o evangelho, se ele não tivesse sido engessado pela religião, seria muito mais fácil dos homens assimilarem, compreenderem, né, e aceitarem de fato a verdade acerca de si, acerca da eternidade, das coisas pertinentes à vida eterna, do seu próprio ser. Seria muito mais fácil. Houve um tempo em que foi assim, antes, no Antigo Testamento. Por exemplo, todo mundo acha que no Antigo Testamento todo o tempo é o tempo da lei. Isso não é verdade. A lei ela vem de Moisés até Jesus. Já de Adão até Moisés, é um tempo de graça. E nesse tempo da graça, os homens se aproximavam e se chegavam a Deus por meio da fé. Porque Abraão foi justificado pela fé. Abraão ele deu início, né, a essa relação com o divino e ficou muito marcado na história bíblica, porque ele foi um homem que teve uma experiência, né, com a divindade, porque ele creu, simplesmente porque ele creu que a divindade existia. Então aqui em Hebreus capítulo 11 diz isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E que testemunho? Do que está se tratando? Testemunho do quê? Né? Enfim, acerca do que está se tratando. Então eu separei alguns textos aqui para vocês entenderem melhor essa questão aí. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho, o Pai, o quiser revelar. Esse o Pai foi o que coloquei aqui para você entender melhor. Aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, desde a antiguidade, o que Deus vem revelando aos homens em tempo integral é o Filho. Roberto, mas isso aí não foi revelado só no Novo Testamento? Não, não foi revelado só no Novo Testamento, não. Isso aí já vem lá desde a antiguidade. Já vou mostrar para vocês. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E as pessoas ficam ainda discutindo, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus é Deus. Olha, sinceramente, tolice. Tolice por quê? Como Jesus é Deus e Jesus é o Pai ao mesmo tempo, Jesus é o Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus, e é aquela briga para entendimento da Trindade. Jesus é Deus no sentido de Jesus é atributos, todos os atributos. Quando você nasce, o seu DNA carrega tudo aquilo que dos teus antecedentes vieram a compor e melhorado. Se você for analisar o teu DNA, você vai ver que o teu DNA tem características de uma genealogia enorme. Para trás de você tem muita coisa que está carregada ali no teu DNA. Então Jesus é Deus melhorado. Divino como ele, no poder dele, enfim, tudo que Deus é, Cristo é. Eu e o Pai somos um, ele está em mim, eu estou nele. Significando dizer que tudo aquilo que o Pai quer fazer, é Cristo quem o faz pelo Pai.
tudo que o meu pai disse, tudo que o meu pai quis que vocês conhecessem, eu vos tenho dito. Lá no Antigo Testamento, se você for ver lá em Provérbios, você vai ver no capítulo, se não me engano, no capítulo 8, depois eu ponho na descrição, que Jesus é como um arquiteto da construção do universo. Ele é um arquiteto, porque o pai inspira, o pai dá ao filho o que ele quer fazer, e o filho vai lá e faz exatamente como o pai disse que tem que ser feito. Quer ver? Eu não vou longe. Aqui em Hebreus lá no primeiro capítulo de Hebreus, por exemplo, Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas e a nós falou nesses últimos dias pelo seu filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Ó, Deus vem falando do filho desde a antiguidade. O que você precisa saber é que não é de agora que Jesus está sendo revelado. Ah, Jesus foi revelado agora 2000 anos atrás. Não. Jesus está sendo revelado pelo Pai desde a antiguidade. A quem constituiu o herdeiro de tudo. Tudo o quê? Toda a criação, tudo que há, tudo que existe. Porque também fez o mundo. Por quem fez também o mundo. Olha, veja bem isso aqui. A quem constituiu o herdeiro de tudo e por meio de quem? Por quem também fez o mundo. Então quer dizer, lá atrás, quando nada existia, se foi manifesto alguma coisa, foi por intermédio de Cristo. O João fala isso. Capítulo 1, 2 de João está lá também. O qual, esse herdeiro, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, está aqui, querido. Expressa imagem da sua pessoa. Cristo, imagem de Deus, porque Cristo é filho de Deus, então ele carrega todos os atributos de Deus, então ele é considerado Deus, porque ele carrega todos os atributos de Deus. Nessa pessoa divina, Jesus está encaixado. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Está vendo? Está falando de Jesus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É Cristo quem está sustentando tudo que há no universo. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, queridos, eu não quero me aprofundar aqui provando que Jesus é Deus, não é essa a questão, mas vamos lá. Do pecado, porque os homens não creem em mim, ele diz. O que está acontecendo aqui? Lá, na lei, está escrito assim que tudo que se faz, tudo que se diz, terá que ser comprovado por meio de testemunha. Certo? A gente já disse isso no vídeo passado. E aí a gente entende que Jesus vem e fala do Pai e fala de si e as pessoas não creem no que ele está dizendo. Aí vem Deus e diz assim: eis que uma voz do céu dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Isso foi ouvido pelos discípulos, não pelo mundo inteiro, pelos discípulos. Também se repete em Lucas, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele escutai, a ele ouvi. Em Marcos também, e desceu uma nuvem que os cobriu com a sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, para os discípulos, inicialmente, houve de fato uma manifestação audível. Alguém dando testemunho de Jesus. Quando você vai lá para 1 João no capítulo 5, acerca do que eu falo, eu posso dizer assim, eu posso provar o que eu falei porque fulano ouviu, porque fulano disse, enfim. O testemunho, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho mesmo testificou, que de seu Filho testificou. Então Deus vem desde o Antigo Testamento
revelando o Filho. Jesus fala também no Novo Testamento acerca de Abraão, né? Que Abraão viu o momento de Jesus, viu a revelação do Filho de Deus e creu nela. Depois eu ponho o texto aí embaixo. Então Jesus não está sendo manifestado ao homem agora 2000 anos atrás. Não, Jesus está sendo manifestado ao homem desde Gênesis. Isso que vocês têm que entender, desde o princípio. Tá? Do pecado porque não creem em mim. E eu estava falando no começo do vídeo que seria muito melhor se o evangelho não estivesse engessado pela religião, porque daí seria mais fácil a ação do Espírito Santo de Deus. Porque a religião, ela engessa o evangelho de forma para que você cumpra alguns rituais, para que você se amarre a algumas doutrinas humanas, para que o evangelho possa se revelar a você, para que o efeito da eternidade possa se concretizar em você. E isso é muito perigoso. Se o evangelho, se não houvesse a religião, o evangelho teria muito mais liberdade para alcançar o ser humano. Mas enfim, né, não vamos lutar contra o que já está aí. E essa é a situação do pecado porque eles não creem em mim. Esse pecado, e eu disse no finalzinho do vídeo passado, que é o que está sendo julgado e não o homem, eu quero agora começar a falar sobre isso. O salário do pecado é a morte. Quando Paulo entendeu o que eu estou dizendo para vocês, ele fez a seguinte declaração: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como que eu arranco de mim esse pecado? Porque vamos ao texto, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a sorte de desejo. Você vê como o pecado ele tem uma força em mim. Ele é uma atividade com poder em mim. Porquanto sem a lei estava morto para o pecado. Sem a lei estava morto o pecado. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado? Não foi, desculpe. Mas agora eu vou falar. A força do pecado é a lei. Porque se não há lei, não há pecado. Roberto, me explica isso daí melhor. Vamos lá. O pecado é erro para alcançar, o erro que você comete para alcançar determinado alvo. Você está indo daqui para... Eu estou aqui em Cianorte, eu estou indo daqui para Curitiba, e nesse caminho o meu alvo é Curitiba. Quando eu pego uma estrada que não me leva a Curitiba, é erro. Quando eu sigo por uma placa dizendo que aquele caminho também chega a Curitiba e depois eu vejo que não era isso que estava dizendo a placa, é erro. Então o pecado é errar o alvo. Certo? Então quando eu crio um alvo, tudo que me desvia desse alvo é pecado. Por exemplo, a vida. Deus nos fez para a eternidade para sermos eternos. Este é o alvo. Deus nos fez para sermos a sua semelhança. Este é o alvo. Deus nos fez para sermos perfeitos. Para ser. Porque perfeição é uma coisa que é um estado. Perfeição é um estado. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. E ser perfeito. Ninguém nasce perfeito no sentido de consciência, no sentido de conhecimento, no sentido de entendimento, de discernimento. Ninguém nasce perfeito. Perfeito é um estado de perfeição. Deus fez o homem perfeito, por que então ele pecou?
Deus do céu, quando eu ouço essas coisas assim de ateu, eu fico louco da vida. Deus fez o homem perfeito na sua biologia. Deus fez o homem perfeito no seu boneco orgânico. A perfeição acerca de que está escrito lá, que Deus fez ele perfeito, é nisso, quando Deus o criou. Agora, a perfeição no estado de entendimento, de compreensão, discernimento e consciência, isso tem que se desenvolver em nós, essa perfeição. Muito bem. Então, quando você coloca um alvo, e esse alvo é a vida, é a eternidade, é ser perfeito, e você desvia, você comete pecado. O primeiro alvo, quando Deus deu a Adão e Eva, foi uma árvore. Ela chamava-se Árvore da Vida. E colocou no meio do jardim uma árvore, e disse, comei dessa árvore, e não a árvore do conhecimento. Tinha duas árvores no jardim, uma da vida e uma do conhecimento do bem e do mal. E ele disse assim, no dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Então ali estava um paradoxo. Comendo da árvore da vida, eternidade. Se comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, fim da eternidade. O alvo é Cristo, o alvo é a árvore da vida. Adão e Eva foram levados, por causa da sua própria concupiscência, ao conhecimento do bem e do mal. Por que do bem e do mal? Porque caso eles não comessem, o que prevaleceria era a vida para eles. E comendo, eles conheceriam a morte. E foi o que aconteceu. Eles erraram o alvo porque eles entraram no desejo do conhecimento do bem e do mal, e em conhecendo o bem e do mal, trouxeram para si a morte. Então o desvio do alvo entrou neles. O pecado entrou no mundo. O desvio entrou no mundo. A partir do momento que eles disseram, queremos comer. No caso ali, inicialmente por meio de Eva. E tudo isso gerado pelo desejo. Então você começa a perceber que entre você aqui e o alvo ali, você tem uma variante que pode te desviar do teu caminho chamado desejo. Que no Antigo Testamento e no Novo Testamento tem uma palavra meio complicadinha que o pessoal não entende. Concupiscência. Concupiscência é aquele desejo exacerbado, aquele desejo violento, incontrolável, de fazer alguma coisa, de tomar um conhecimento, porque ouviu falar. É que nem no percurso, né? Ah, eu ouvi dizer que por aqui é melhor. Ah, alguém me disse que esse desvio aqui, ele vai me economizar 30 quilômetros. Foi o que Adão, foi o que Satanás fez com Eva. Ele colocou ela num desvio, porque ele disse assim, não, pode comer, seus olhos vão se abrir, o entendimento de você vai se abrir, não é a árvore do conhecimento, não é para ter conhecimento? Então, você será como Deus, saberá de tudo, o saber, sabe, essa concupiscência pelo conhecimento integral, completo de tudo, o saber, né? E aí ela entrou por esse desvio, pecado. É isso que é pecado, pecado é errar o alvo. Muito bem. Então, do pecado porque não creem em mim. E quando Cristo diz que esse é o convencimento inicial do Espírito Santo de Deus, é porque isso tem que ser resolvido dentro de nós. Porque Jesus, quando ele disse acerca de tudo o que eu estou dizendo para você, ninguém acreditou nele. Não crê. Eu vou colocando alguns textos aí depois, abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, acompanhando o que eu estou falando, para poder embasar, para poder trazer aí suporte ao que a gente vai aqui explicando para vocês. Então Jesus, ele vê que as pessoas não acreditam no que ele está falando.
que não é assim. Até hoje, quando você sai para falar do evangelho, as pessoas têm uma resistência para ver a, 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 a criação, para entender a nossa existência, por que fomos criados, qual é o nosso destino, nosso projeto, a nossa. É, para que direção nós estamos sendo conduzidos, por que Deus nos colocou no caminho eterno. E aí as pessoas, não tem nada de Deus, não tem nada disso aí, tudo acaba aqui, nasce, cresce, vive e morre, pronto. É só isso, não tem mais nada. Jesus vem, não, tem. Nasce, cresce, vive e morre, né? Nasce, cresce, vive e morre. Mas ressuscita. Que ressuscita o quê? Para que isso? Tá bom demais. Essa vida é muito boa. Então existe muita resistência, ainda mais quando o evangelho está inserido dentro das religiões, com todo aquele aparato de doutrina, de culto, e de obrigações, e de normas, e aquilo tudo na verdade se torna um fardo. Quando Jesus estabelece as boas novas, o evangelho, a primeira coisa que ele diz é que o evangelho não poderia estar inserido nem vinculado a nenhuma religião. E ele diz isso nas palavras dele, dizendo que toda aquela estrutura que carregava a verdade, que na época de Cristo era o templo era a estrutura que carregava, que ensinava, que trazia a verdade acerca da criação, de Deus, do eterno, do divino, estava tudo lá no templo, era o templo que tinha a obrigação de passar isso. Jesus disse que ia desconstruir aquilo tudo, porque o evangelho não poderia estar ligado, nem inserido, nem amarrado a nenhuma religião. Então ele diz assim: esse templo vai cair, vai ruir. Não vai ficar pedra sobre pedra. A minha palavra, ela não vai estar engessada a nenhum tipo de religião, como se alguém tivesse domínio sobre ela. Porque o que a religião faz é criar um domínio pessoal sobre o evangelho. Por isso que existem muitas igrejas. Porque cada um tem uma verdade. Porque cada um tem uma doutrina. E aí, a minha igreja é a verdadeira. A minha igreja é a que prega a verdade. Só aqui você vai encontrar o verdadeiro caminho, a verdadeira salvação, a eternidade que você tanto busca. Tá vendo o que a religião faz? A religião, ela é um domínio humano escravizando o evangelho. É um senhorio do evangelho. Já não é mais Cristo ensinando, já não é mais o Espírito Santo convencendo. Agora já é o homem. E eu tenho muita dificuldade com relação às igrejas hoje. Quando eu falo igreja, querido, eu não estou falando no termo eclésia, tá? Desculpe aí. Quando eu falo igreja, eu falo denominacionalmente falando, institucionalmente falando, tá? Essa criação institucional, denominacional. Porque a gente sabe que igreja, no grego, é eclésia é aqueles que foram tirados justamente do ritual, do conceito religioso, tirados para fora. Eclésia significa isso. Jesus vem, prega o evangelho, ou seja, entrega as boas novas aos discípulos e faz com que eles sejam tirados de dentro da religião. Com muito custo, né? Porque até eles entenderem isso daí, eles apanharam bastante. Mas enfim, do pecado porque não creem em mim. Então, para que você possa sair do desvio, do alvo que você inicialmente foi colocado para alcançar, para que você possa sair desse desvio, o único meio de você sair desse desvio é pegar um caminho chamado Jesus. É ele que te conduz de novo ao alvo correto. É Jesus que é o caminho para a eternidade, que é o caminho para o projeto inicial de Deus, que fez o homem para ser eterno. Então não adianta você tentar sair do desvio que você entrou, do pecado que você entrou, senão por meio de Jesus. É ele quem te coloca no caminho. E uma das declarações que ele faz é essa: eu sou o caminho, eu sou a verdade.
Ninguém, ninguém vai chegar no alvo, ninguém vai chegar a Deus, ninguém vai estar lá se não for por meio intermédio do pecado, porque não creem em mim. Então é preciso convencer o homem que ele está no caminho, num desvio errado, num desvio que não leva ele ao alvo, não vai conduzi-lo à eternidade. Então o Espírito Santo de Deus tem essa função, convencer o homem que ele está no pecado, que ele está no desvio e que ele precisa corrigir o caminho, que ele precisa pegar o caminho correto. E esse caminho correto chama-se Cristo. Lá no Éden era árvore da vida. Ele precisa seguir e chegar a esse caminho para poder chegar à vida, a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Algumas coisas agora vão começar a encaixar na tua cabeça. Eu acho legal isso aí. Muito bem. Segundo ponto, da justiça. Porque vou para o meu Pai e não me verei mais. Da justiça, porque vou para o meu Pai. Uma das coisas que me intrigava nesse texto, e até comentei com uma irmã minha, a Sidoca lá de BH, desculpe, Contagem, ela me ajuda muito aqui, até hoje a gente fez uma amizade muito grande, então um dia vocês vão conhecê-la, quero fazer um vídeo com ela, se Deus abençoar, antes de Jesus vir. E ela me ajuda por demais nos vídeos. Enfim, e eu comentei com ela assim, eu falei assim, Cida, o que acontece nesse texto, esses porquês? Eu queria entender os porquês.